Eduardo, do que é que precisa a indústria brasileira? Bem, a indústria brasileira precisa, primeiro, de confiança, claramente. Precisa de uma taxa de juros mais baixa, que eu acho que nós estamos em caminho, num curso realmente aí histórico. Eu acho que a grande possibilidade, em função do cenário externo, do Banco Central romper a barreira de 8%. Eu acho que ele mudou a rentabilidade da poupança em função também disso. Eu acho que eles vão preferir cair os juros e possivelmente manter o superávit primário. Eu acho que há uma discussão clara aí de você tentar reduzir o superávit primário. Isso é bom um país que está recessivo. O Brasil não está em recessão. Eu acho mais fácil o Brasil manter o superávit, reduzir mais forte os juros até o final do ano. Eu acho que para a indústria é interessante. Agora, claramente, a indústria sofre também um pouco da demanda externa, realmente. A economia internacional está realmente com uma demanda mais fraca. A demanda interna sofreu um pouco o ciclo de ajuste dos juros de 2010 para 2011. Quer dizer, em função, na verdade, a indústria agora precisa realmente agora competir com outro ator internacional, que é a China, que tem custos de mão de obra muito baratos. Ou seja, você precisaria ter um câmbio muito maior e com mais inflação para dar ao suporte à indústria. Eu acho que, na verdade, a indústria hoje está sofrendo um pouco também essa mudança estrutural no mundo, que é a maior composição também do PIB de serviços na economia em geral. Agora, em parte, está sofrendo a crise internacional. De certa maneira, o governo está fazendo a sua parte, está reduzindo custos, está expandindo a liquidez na forma de crédito, reduzindo os juros. De certa maneira, isso vai ter mais impacto, eu acho, no final do ano, não agora, em função que os estoques da indústria estão muito elevados ainda nesse segundo trimestre. A gente pode imaginar, para uma resposta breve, por favor, pode imaginar uma melhora da atividade econômica brasileira como um todo, aí, pensando até no fechamento para o ano, sem que a indústria faça parte dela, fica parecendo maldoso da minha parte colocar, sem que a indústria consiga retomar? Eu acredito que não. Na verdade, o comércio tem ajudado muito, realmente, o PIB brasileiro tem um crescimento médio aí um pouco acima de 3%. Agora, para você atingir esse ano um PIB de 3%, é você trabalhar com crescimento médio de 2,5% ao trimestre, em cada trimestre no semestre. Eu acho difícil não ter a indústria aí ajudando. E na minha avaliação é difícil. Os números da indústria paulista hoje saíram hoje, também foram fracos também. Os números do segundo trimestre estão fracos. Então, estatisticamente, é difícil você ver uma grande contribuição esse ano da indústria no PIB. Retomamos já. Eu queria fazer uma pergunta para o Eduardo Velho, mostrando agora um ponto contra a queda dos juros. Olha só, saíram números da Confederação Nacional do Comércio. Aqui na tela a gente mostra que a maior parte das dívidas dos consumidores está no cartão de crédito, praticamente 75%. Depois vem carnês de loja e crédito pessoal. Mas outros números que saíram nessa pesquisa foram que o número de famílias inadimplentes aumentou na passagem de abril para maio. A fatia de famílias com dívidas ou contas em atraso passou de 23% em abril para 23,6% em maio. Foi o quarto mês consecutivo de alta. A inadimplência não pode acabar aumentando mais com a queda dos juros, famílias ficarem mais otimistas e acabarem gastando mais do que deviam? Acredito que essas medidas que o governo está tomando, que a redução dos juros, as medidas de estímulo, de certa maneira, elas incentivam as pessoas a pegarem mais crédito. Porém, como você mesmo falou, existe um fator limitador aí, que é uma coisa concreta. As pessoas estão mais endividadas, ou seja, antes da inadimplência, há um percentual maior de famílias mais endividadas. Então, na verdade, o orçamento com veículos, com cartões de crédito, com vários tipos de outros bens duráveis, estão realmente consumindo mais parcela da renda do que a média, inclusive, da crise de 2008. Ou seja, então você está limitando o potencial de crescimento do PIB para esse ano também. É outro fator importante que limita também o crescimento do PIB. Então eu acho que, na verdade, não vai ter tanto realmente aumento da inadimplência nos próximos meses, em função do próprio movimento das pessoas já estarem mais endividadas já. Eu acho que já vai ter esse efeito recursivo. E a própria queda dos juros, de certa maneira, ajuda a aliviar essa nova parcela de dívida com menos juros. É porque a armadilha do cartão de crédito é terrível. Eduardo Velho, e o nosso Banco Central, que tem cuidado aí de enfrentar, ou digamos assim, de promover dentro daquilo que lhe é possível um maior crescimento, dar uma ajudazinha ali para o PIB, sem dar, não posso dizer que tanta atenção, mas, digamos, facilitando um pouquinho mais o caminho da inflação? Olha, eu acredito que houve uma mudança muito forte aí nas expectativas. Se considerar um ano atrás, o mercado trabalhava com inflação para 2012,
mais perto de 6% do que de 5%. Você vê hoje o mercado trabalha com a inflação brasileira do IPCA, que é a meta oficial, praticamente 5% ao ano. A nossa previsão é até um pouco abaixo, é 4,92%. E, na verdade, a demanda externa realmente está ajudando aí o campo, o Banco Central. Quer dizer, há espaço para cair os juros, sem ter grande pressão inflacionária em função não só da demanda interna, como também a influência das commodities. Quer dizer, as commodities em abril tiveram uma forte queda, em maio estão caindo. E eu acho que houve realmente uma mudança muito forte em relação ao cupom de abril. Quer dizer, nossa previsão é de uma queda da Selic de 0,5 ponto amanhã. O presidente Tombini tem sinalizado, inclusive ele deu uma entrevista recente, inclusive na Globo, sobre isso, inclusive ratificando a parcimônia. Mas eu vejo que também há argumentos muito favoráveis aí até a manutenção do ritmo de queda em 0,35. O cenário externo piorou muito. Eu não vejo muitos sinais aí de flexibilidade da Merkel e de uma solução política ainda definitiva que realmente restabeleça. A Espanha, a cada dia, a necessidade financeira dos aportes bancários é cada vez maior. O primeiro-ministro fala que não tem problema, mas ele está pedindo ajuda, caso seja necessário, na linha de estabilidade europeia, que é um fundo europeu. Ou seja, então há problemas, ele já está se prevenindo. Então, na verdade, a Europa só sai indicadores fracos, como você mesmo falou, vendas, produção industrial, de forma contínua, segundo trimestre, mais fracos. Já está antecipando um PIB na Espanha superior à queda que teve de 0,3% no primeiro trimestre. Então, na verdade, não há realmente perspectiva de metas fiscais. Quer dizer, há uma problema de confiança também, que também atrapalha também novos investimentos. Então, a Europa vai ter que passar por um período razoável de reformas estruturais, mas tem que passar por uma solução política. Quer dizer, alguns líderes, como a Alemanha, têm que realmente flexibilizar talvez alguma coisa de austeridade e promover mais crescimento. Eu acho que a ideia da Merkel de reduzir impostos, criar zonas, eu acho positivo, mas é muito no papel e é muito difícil de se concretizar no curto prazo. Então, o mercado, ele age aí no fato. O fato ainda é muito negativo e eu acho que esse movimento de fusões, de aquisições que está acontecendo no Brasil e no mundo pode ser um bom momento que os preços estão baixos. Ah, entendi. Retomamos. Obrigado, Denise. Até amanhã. Essa edição vai ficando por aqui. O nosso Boa Noite em companhia de Eduardo Velho da Próspera. Um tema, uma palavra. O tema é a crise europeia e a palavra é que realmente a Merkel se flexibilize um pouco mais e haja uma união aí da solução europeia. Porque sem essa unificação política, vamos ter ainda mais volatilidade ainda e mais aversão ao risco, pelo menos de curto prazo. Obrigado, Eduardo. Sempre um prazer contar contigo. Até uma próxima vez. Obrigado também a você que nos prestigia. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser.